Bom dia. A paz, Hoje está muito frio, muito gelado. 13 graus aqui, são 9 e pouquinho. Hoje é dia 29 de julho de 2025, né? Tivemos aí um evento da natureza no oceano, né? Que foi um ciclone já avisado, que pegou toda a costa da América do Sul aqui, as cidades principalmente litorânea do Sul e Sudeste, e derrubou a temperatura, né? Trouxe o ar polar, né? E a gente está com uma queda brusca de temperatura de um dia para o outro aí, né? Estamos em oração pelos nossos irmãos de todos esses locais que foram atingidos e continuam agora com a temperatura muito baixa. Previsão para nós aqui em São Paulo é de chegar até 8 graus, né? Imagina em outros lugares aí, com geadas e probabilidade até de neve lá na Serra Catarinense e outras serras do sul, né? Fora as chuvas torrenciais aí que acontecem desde o litoral de São Paulo até o Espírito Santo lá em cima, né? Minas Gerais também. Então o Brasil todo tá meio que levando um chacoalho, né? E hoje a gente vai para o capítulo 29 de Gênesis, certo? Que diz assim: Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois, tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: Ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: Eu sou parente do seu pai, eu sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao seu pai. Ele ouviu as novidades a respeito de seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e aí Labão disse: Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia e a mais moça Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: Trabalharei 7 anos para o senhor a fim de poder casar com Raquel. E Labão disse:
Eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: Dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: Por que o senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com a Raquel. Por que foi que o senhor me enganou? E Labão respondeu: Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou. Quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Então, assim, Jacó não esperou 14 anos pela Raquel, gente. Como algumas interpretações falam. Ele esperou 7, né? Mas daí veio a Leia primeiro, veio ela no pacote. Por conta dessa regra, né? Que eles tinham, esse costume que eles tinham lá. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel. E ele amava Raquel muito mais do que amava Leia, e ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida, deu à luz um filho e pôs nele o nome de Ruben. Ruben em hebraico soa parecido com as palavras que querem dizer: vejam, um filho. E ele viu a minha tristeza, né? Que Deus olhou para ela. Ela explicou assim: o Senhor viu que eu estava triste, mas agora meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. Simeão em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer ouvir. E disse: o Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi. Levi, em hebraico, soa parecido com a palavra que quer dizer unir. Pois disse assim: agora meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. E Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá. Judá em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer louvar. E disse: desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso, ela não teve mais filhos. Pedi para continuar. Porque é uma sequência, né? Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: dê-me filhos, senão eu morro. Então, diferente da Penina e da Ana, né? A Penina que ficava com inveja da Ana, sendo que a Penina que tinha filhos, a Ana Sim. não. Aqui tá falando que a Leia tinha tristeza, é diferente de ter inveja, né? E Jacó ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Mesma coisa que Sara fez, né? O filho nascido de uma escrava era considerado o filho da sua dona, né? Assim, Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina,
e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: este menino vai se chamar Dan. Dan em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer fazer justiça. Porque Deus foi justo comigo, ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: o nome deste menino será Naftali. Naftali em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer lutar. Porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. Eita lasqueira! E Zilpa deu a Jacó um filho. Então a Leia disse: que sorte, este menino vai se chamar Gad. Né? Gad em hebraico quer dizer sorte. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse: como eu sou feliz! Agora as mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso o menino se chamará Aser. Aser em hebraico quer dizer feliz. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras, né? Acreditava-se que a raiz dessa planta ajudava as mulheres a engravidar e a ter sorte no amor. E as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. E a Leia respondeu: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras, eu deixo que você durma com Jacó essa noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso, com as mandrágoras que meu filho achou. Naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: esse menino se chamará Issacar. Issacar em hebraico soa parecido com a palavra que quer dizer recompensa. Pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente, agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Zebulon em hebraico soa parecido com as palavras que querem dizer ficar e presente. Por último, Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho, então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs o nome nele de José. José em hebraico só parecido com a palavra que quer dizer dar mais. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra, dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto o tenho servido. E Labão respondeu: Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. E Jacó respondeu: Eu não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que eu vou fazer. Hoje eu vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas.
e é só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados, ou não tenham manchas, o senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: tá bem, aceito a proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano, e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Acreditava-se que a cor das crias era determinada pela cor do objeto para o qual a fêmea estivesse olhando no momento de cruzar. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Então aqui, fala sobre a descendência de Jacó, e amanhã vai continuar falando sobre essa treta, porque Jacó vai fugir de Labão, né? Você vê que o início da vida, né, dos irmãos, né, Jacó e Esaú, foi sempre encrenca, né? Um querendo passar a perna no outro. Competição, né? Competição. E Jacó ganhou porque também foi ajudado pela mãe. E aí vem a herança genética, vamos dizer assim. Porque ele teve que ir pro lado de onde veio a mãe e passar a perna nele. Isso está no sangue. Aí tem a compensação, porque das duas filhas, uma competia com a outra, sendo que a mais velha teve mais filhos, mas a que ele era apaixonado era a mais nova. Isso sempre ficou bem claro desde o início. Ele só aceitou por obediência aos costumes, às leis daquela época, e porque ele tinha um compromisso e estava cumprindo o compromisso, mas não deixou de realizar o seu trabalho. E sempre bem feito, porque Labão enriqueceu. E ele cita ali, né, no capítulo 30, né, lemos 29 e 30, né, e de novo Labão quis passar a perna em Jacó. Só que a experiência que ele tinha nas criações e o que foi citado ali, né, a sabedoria que Deus deu para ele, principalmente na hora do cruzamento dos animais e tudo mais, dentro do acordo que ele fez com Labão, ele começou a enriquecer de novo. Ou seja,
Não adianta você tentar passar a perna Em quem tem a em bênção. quem tem a bênção de Deus. Deus é justo. E ele continuou fazendo o trabalho dele, né? Cumprindo o seu compromisso. Mas a bênção continua. E é lógico, depois a gente vai seguir, né? Nós temos aí a herança dos filhos, até a filha Diná, né? Que a gente vai ver também que vai ter uma treta aí mais pra frente, né? Mas vem o filho esperado da mulher que ele era apaixonada, que é José, que vai ser mais pra frente um salvador do povo, né? Teve duas coisas também que me chamaram a atenção. Pelo nosso olhar humano aqui, seria muito melhor que Labão falasse: espere 7 anos pela Raquel até que eu possa casar a Leia com alguém que ela queira, que queira ela, para ela não viver rejeitada, né? E certamente o Jacó esperaria, né? Ele esperou 7 anos, já tinha esperado 7 anos para casar, né? E o outro ponto é que, independente dessas brigas todas, dele preferir uma mulher ou outra e tal, os filhos são de Deus, né? Todos eles, até aqui são 11, ainda tem o Benjamim para chegar, né? Que daí completa. E aí tem o problema, né, da própria mãe, né, Isso. em ter o filho e depois partir. Isso. E todos eles são considerados para que tenha aquela divisão do povo de Deus em 12 tribos, né? Considerando que a tribo de Levi não é herdeira das terras, né? Porque ela ficou separada para ser uma tribo de sacerdotes. E aí a tribo de José se divide em 2, né? Para dar um número de 12 mesmo. Sendo que a filha, a mulher, não conta nessa Isso. E é a repartição. única menina, né, nessa almarada toda. E não é por acaso que lá na frente, quando ela sofre algo, os irmãos todos se revoltam, né? A gente leu sobre isso ontem. Sim. E a gente vai chegar nesse ponto aqui. Logo na frente, no 34. Isso. Eu fico pensando também, meu Deus, que bom que esses costumes não chegaram na gente, né? Porque e eu creio que o Senhor só era ele tolerava isso nessa época, porque na verdade as leis de Deus, inclusive não cometer adultério, sempre foram passadas de pai para filho. Lá no deserto com Moisés, elas foram documentadas, né? Registradas na pedra. Mas aqui já era algo que deveria ocorrer, porém que não era todo mundo que conseguia, né? Aliás, eu creio que Jacó até teria conseguido, né? Porque ele amava somente a Raquel, mas veio essa questão do Labão. E não fosse a mulherada, sei lá, ficar dando escrava para compensar as coisas, como né? se aquilo que está escrito, Deus me honrou, me deu um filho na minha escrava. Qual a lógica disso? Né? Enfim. Mas... Então, tem tudo isso para a gente observar o quanto infringir uma lei de Deus traz tanto problema, né? Muito, assim, problema de relacionamento, de convivência. Mas ainda assim, Deus é misericordioso. Sim. Né? Ele vai dar os filhos, ele olha, ele se compadece,
né? Porque a promessa é dele e ele cumpre o que ele promete. Até porque é a matéria-prima que ele tem, né? São os homens na carne corrompida, certo? E dentro do plano de redenção, faz parte ter que trabalhar com isso por um período, até que depois vem Jesus, né? Para nos salvar, pelo menos salvar o nosso espírito, até que a gente aguarde a sua volta, e depois da sua volta nós possamos ganhar um corpo celeste e viver com ele na santa paz do Senhor. Essa é a nossa grande esperança. Que a gente espera, né? Que seja o mais breve possível, mas é no tempo dele. Podia ser agora, sim. Né? Enfim. Bom, fica essa mensagem, reflexão, palavra para ser estudada, né? E a gente deseja um dia abençoado por Deus, que Jesus esteja nos olhando e que o Espírito Santo esteja nos protegendo, né? Fiquem Amém. com Deus.